Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Dando continuidade aqui ao Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, a gente vai trazer um tema aí com a experiência do Daniel Seifert de Oliveira, que ele é da Enaex Brasil. Ele é Head de Supply Chain da Enaex. Ele vai falar um pouquinho para a gente uma jornada em direção à excelência operacional no S&OP. Daniel, seja muito bem-vindo, é com você. Boa tarde a todos. Estão me escutando bem, né? Maravilha. Sim. Bom, em primeiro lugar aí, Rodilson, obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns aí pelo novo formato, excelente aí, parabéns, estúdio muito bonito. É um prazer poder passar alguns minutos aí com o pessoal, espero eu, trocando experiências e podendo ajudar a contar um pouco da história aqui na Enaex. Bom, falar um pouquinho de mim. Sou engenheiro químico, né, da Universidade Federal, trabalho aí há praticamente 20 anos em grandes multinacionais, em várias áreas, né, manufatura, desde manufatura, fui trainee, marketing, andei por toda a empresa e nos últimos 10 anos estou na área de supply chain em diversas posições. E eu gosto de dizer que eu sou, né, um cara que adoro muito a cultura Lean, sou permanentemente, construtivamente insatisfeito. Gosto bastante aí de provocar, de incitar, para justamente no desconforto gerar sempre uma situação melhor. Eu vou falar um pouquinho no início da Enaex, né? Nem todo mundo conhece, é uma empresa química de origem chilena, um dos grandes produtores, um dos grandes players mundiais do nitrato de amônio, que é a matéria-prima para a indústria de explosivos. E aqui faz parte de um grupo, né, maior, se chama Sigdo Coopers, e está presente em praticamente todas as regiões do planeta. Começou, né, já tem mais ou menos 100 anos de história, nos últimos 10 anos fez uma série de aquisições, né, vocês podem ver na tela aí, no ano de 2000, essas aquisições como uma parte de uma estratégia de estar presente nas grandes regiões de mineração do mundo inteiro, e de certa forma também verticalizando, né, passando de ser um produtor simplesmente químico para também ser um provedor de serviços, isso dentro de uma estratégia de se diferenciar, né, com os principais clientes. No Brasil, a Enaex antigamente se chamava IBQ ou Britanite, muitos conhecem talvez como Britanite, foi adquirida pela Enaex em 2015, né, e desde então vem passando aí por um processo de cada vez mais modernização, de investimentos, crescimento, uma trajetória muito legal, muito interessante. Falando um pouquinho do nosso footprint, né, a gente está presente, mais concentrado talvez na região das Américas, mas como eu comentei há pouquinho, também estamos presentes na Austrália, estamos presentes na África do Sul e também na Europa, né, através de uma filial especializada em detonadores eletrônicos. Tá? E, bom, a gente tem diferentes footprints nas diferentes localidades, né? Aqui no Brasil, praticamente, a gente tem, então, toda a parte de produção de explosivos para frente, né? Não produzimos nitrato de amônio, mas compramos nitrato de amônio e daí, pela frente, a gente produz os explosivos e atende aos clientes. Bom, os clientes principais nossos, para dar um exemplo, são a indústria de mineração, principalmente, então, os grandes players globais são nossos clientes, aqui do Brasil com destaque a Vale, a Lundin, a Anglo, a Yamana, são grandes nomes globais também presentes aqui no Brasil que são atendidos por nós. Falando um pouquinho mais da cadeia, né, como eu vinha dizendo, a gente tem desde a produção do nitrato de amônio, né, principalmente no Chile, tem uma grande fábrica lá que atende a vários países. Tem a produção de explosivos, que tem em vários países, aqui no Brasil inclusive, sistemas de iniciação, eletrônicos, não eletrônicos, e também, por fim, toda a prestação de serviço que acontece nas minas ou nas pedreiras. Aqui no Brasil temos vários segmentos, o segmento de agregados também é muito relevante, o segmento de construção civil também é muito relevante, né, diferente de alguns outros países que são muito mais focados só em mineração. Então, aqui no Brasil, a gente também tem uma gama mais ampla de segmentos de atuação. Bom, e através desses negócios, né, desses core business que temos,
pretendemos atingir a nossa visão. Nossa visão é de se tornar, né, tornar-se o parceiro premium em desmonte em todas as principais regiões mineradoras do mundo, né? Esse é o nosso grande objetivo no futuro. Falando um pouco do Brasil, o que temos aqui, né? Hoje estamos aí com uma projeção de receita na casa aí de 250 milhões de dólares anuais, mais ou menos 1.400, mais de 1.400 colaboradores, atendemos os nossos clientes em 45 sites, né, pelo menos aí entre CDs e unidades de serviço, em todo o Brasil, e hoje temos aí o orgulho de ser líderes, né, no mercado brasileiro desse segmento de desmonte de rochas, né, de atendimento e desmonte nas grandes minerações. Falando um pouco de como nós estamos distribuídos, né? Nós temos 5 fábricas, temos centros de distribuição, como vocês podem ver, estão por todo o país. As nossas unidades de serviço, que são muitas vezes a unidade dentro dos nossos clientes, dentro de uma grande mina, por exemplo, onde a gente presta todo esse serviço de desmonte de rochas, né? Recebe os nossos ativos e no final entrega a rocha desmontada para as mineradoras, né? E claro, isso não é coincidência, esse footprint bastante diverso, bastante espalhado, é que faz parte, obviamente, da nossa estratégia de prover um serviço, um nível de serviço alto, um bom atendimento aos clientes. Por fim, falando um pouco também dos nossos desafios como negócio, né? A gente tem mais de 400 clientes listados hoje, mais de 500 SKUs que são administrados, produto acabado, né? Não estamos nem falando das matérias-primas. Temos aí essas 5 fábricas, 9 centros de distribuição. Uma característica interessante que nós temos hoje, desde uma pequena pedreira até uma grande mineradora, até aquelas minas gigantescas da Vale, por exemplo, o que obviamente impõe grandes desafios, né, em termos de planejamento, em termos de cadeia, justamente porque as necessidades, as variabilidades são muito peculiares de cada cliente, e aí, obviamente, um modelo, né, não vai atender a todos. Então, foi preciso um grande amadurecimento de segmentar os nossos clientes, de entender bem a necessidade e o nível de serviço para cada um. A gente fala um pouquinho mais disso mais à frente. Os nossos produtos, nós temos explosivos, temos acessórios, né, que são os produtos que são vendidos ao final. Desses explosivos, né, existem vários modais, explosivos gelatinosos, explosivos em sacaria, os nossos acessórios geralmente são embalados, então também nos impõe aí a necessidade de trabalhar com diversos tipos, né, de transporte. Além disso, praticamente todos os nossos produtos são considerados produtos químicos perigosos, ou seja, aí impõe uma série de restrições com relação à rodagem, com relação a tipo de equipamento, precauções que têm que ser tomadas. E também é um produto que é controlado pelo Exército, significa também que existe um nível de rastreabilidade, eu diria, fantástico, né? A nível, um detonadorzinho, uma peça, eles têm uma rastreabilidade única, que nesse volume, né, é uma coisa realmente bastante desafiadora, mas que é dominada pela nossa indústria, e a gente, com orgulho, aí, faz um excelente trabalho de distribuição e controle. Além disso, o Exército, né, por questões de segurança, a gente sabe que impõe uma série de outras restrições. Por exemplo, a armazenagem, restrições de tamanho de armazenagem, o que, para nós, por exemplo, a determinados níveis de serviço que gostaríamos de aplicar, exigem estratégias bem criativas e bem diferentes para manter um alto nível de serviço, né, já que não se pode botar muito explosivo no mesmo lugar. Avançando um pouquinho. Bom, agora eu vou contar um pouco da história, então, entrando, né, mais na história específica aqui da Enaex, a partir de 2016. Um pouco dessa história eu ouvi, porque eu cheguei em 2019, então uma boa parte aqui, eu tenho pessoas na minha equipe que testemunharam, e a gente montou isso aqui a 4 mãos. Então, obviamente que muitas coisas, né, no início, acho que as grandes dúvidas, tenho certeza que os colegas aqui que me antecederam já trouxeram, né? Problemas que são muito comuns
para todo o supply, ainda mais no momento de mudança grande de organização. Então, é informação que, né, o pessoal de finanças tem uma informação, o pessoal comercial geralmente tem outro forecast, o pessoal da produção quer trabalhar com um terceiro forecast. A questão sobre a comunicação, né, avisar, entender a demanda de cada um, a compra das matérias-primas, toda essa conexão que deve existir, né? Então, são todos problemas que a gente sabe que são comuns, são desafios, estão sempre acontecendo. E ainda mais num momento especial de grande mudança, que foi em 2016 para a Enaex. Então, a pergunta que se impôs é o que é preciso fazer, né, para melhorar. E a resposta era, olha, vamos implementar o processo de S&OP, tá? E eu gosto de imaginar um pouco o processo S&OP como sendo uma orquestra, né? E é um pouco da analogia que eu quero dividir aqui com vocês ao longo do resto da apresentação. A gente, pensando numa orquestra, tem que saber que, primeiro de tudo, tem que ter a partitura, enfim, qual é a música, né? Qual é o objetivo que se quer chegar, qual é a música que se quer tocar. Temos os músicos, que são, enfim, as pessoas que estão no front, são as equipes. Temos os instrumentos, que são os processos, né, tudo que as tarefas que precisam ser executadas, e, não menos importante, ao final, é o maestro, né, quem é o condutor de todo esse processo por trás. Então, eu levo um pouco essa analogia para o processo aqui nosso. Tudo começou pequeno, né, nada sai arrancando extremamente avançado. Então, o nosso começo realmente foi pequeno, foi um quarteto ali, usando um pouco essa analogia. E esse quarteto, então, começou a trabalhar definindo objetivos, montando essa equipe, desenhando o processo e, obviamente, orquestrando, conduzindo, né, através de KPIs e de controles. Então, lá no início, contando na nossa jornada, a gente começou muito com uma coisa simples, né? Dados, trabalhar com dados, que todo mundo pudesse juntar os dados. Então, era acumular dados de volume de produção, de vendas, ter metas para o estoque, né? Naquela época, vamos trabalhar com estoque target, não era nenhum estoque variável, não era nenhum estoque em cima de uma demanda. Era também trabalhar com evitar a geração de material vencido, controlava-se muito que eram, né, quantidade de material vencido, e também começou-se a medir o famoso MAP, né, o erro no forecast, para entender, olha, o quão errado, né? Então, vocês imaginam também como era esquisito, né? Você sai do nada, você está começando a convencer as pessoas a trabalhar num processo novo de S&OP, e vamos falar de erro. Então, foi até uma postura legal que a gente mudou mais adiante. Mas, enfim, esse foi o nosso começo, essa era a partitura, né? Essa era a primeira música que a gente tocou lá atrás. Depois, passando para os processos também, nessa mesma época, né? Foi montado um calendário, uma reunião mensal, para começar. Uma reunião só, não existiam mais, então, imagine que era uma reunião muito extensa, muito complexa, né? Cansativa. Bom, tinham 3 sistemas para que os dados fossem de onde os dados eram coletados. Vou citar nomes, mas é um sistema lá, né, um ERP, um outro para fazer planejamento e um terceiro ainda para fazer programação. Então, imaginem também que não era algo fácil, bem trabalhoso para poder conectar as partes, né? Projeção dos estoques era de maneira consolidada, então ainda não tinha-se muito essa destreza para poder trabalhar na ponta, entender o que tem que ter dentro em cada centro de distribuição, era só uma visão consolidada, então isso obviamente limitava. E listas de produção, lista de compra, lista de embarque, tudo ainda manual, né? Eu diria que o principal sistema que tínhamos era o Excel. Falando de equipe, uma equipe pequena, então eram algumas pessoas, você veja, era um analista da logística, um pessoal da administração de vendas, era o gerente da produção, que talvez era a parte mais interessada no momento, né, e um analista de compras. Então, obviamente, assim, o que acontece, né? Decisões eram mais lentas, obviamente, né? Não existia ali um poder de decisão, enfim, foi o início. E os controles que se tinha na época, né?
Dashboards, existiam dashboards, mas eram basicamente informativos. As informações existiam, né, mas ainda não eram informações, eram informações preliminares, não diria preliminares, informações com muito foco no passado. Então, enfim, era meio que o atestado de óbito do que quer que tivesse acontecido, né? Não tinha muito ainda como agir ou interagir. E planos de ação também bem rudimentares, eu diria, mas foi pelo menos uma ferramenta de melhoria contínua que se construiu e ajudou a elevar o patamar passo a passo. Depois de alguns anos, passando a 2020 aqui, dando um pouquinho um salto, muita coisa melhorou, muita coisa foi avançando, já não é um quarteto, já é um octeto, mais instrumentos, mais músicos, e a gente obviamente queria tocar uma música cada vez mais refinada, né? Então, falando nos objetivos, o que a gente passou a entender? Não nível de estoque, mas sim nível de serviço. Falar em nível de serviço por SKU, por localização e por segmento. Então, isso já foi um grande avanço para, automaticamente, tem que se discutir a estratégia de atendimento do cliente. O colega que me antecedeu agora estava justamente falando, né, vamos trabalhar com make to stock, make to order. Então, essas foram decisões estratégicas importantes para poder justamente definir, olha, se eu quero ter um nível de serviço alto, na ponta, eu vou ter que ter um estoque no meu CD. Se eu não posso fazer isso, eu vou ter que ter uma alta capacidade de produção, um spare capacity alto para aquele nível para aquela linha de produção, para que eu reaja rápido no caso de ter um aumento grande aí de demanda. Então, esse basicamente era a mudança, né? Custo de obsolescência, não estamos falando de material vencido, mas qual era o custo que isso estava gerando, qual era o impacto disso no resultado. Não se falava mais em erro de forecast, se falava em acuracidade. Então, em vez de dizer para o meu colega que ele estava errando 30%, eu estava dizendo para ele que ele estava acertando 70%. E isso, para quem não quer ficar mal com ninguém, é sempre uma mensagem mais positiva, né? E a gente viu que isso, de fato, ajudou a aproximar e a trazer as equipes. E, além disso, outros cuidados, outras coisas que têm que funcionar, como, por exemplo, a curacidade dos estoques. Falando também dos processos, a gente introduziu reuniões de pré-CNOP, então, né, quebrar o problema, dividir o problema em pedaços menores, conversar com os diversos segmentos, segmento nacional, da indústria nacional, do internacional, entender as variações de demanda, entender as necessidades, riscos, né, para depois fazer, né, receber a demanda irrestrita, mastigar aquilo tudo, depois fazer uma outra reunião com capacidade junto, para aplicar as restrições e finalmente decidir numa reunião executiva quais seriam as mudanças, quais seriam os planos que teriam que ser executados. Então, passamos a fazer essas reuniões. Unificamos o sistema, né? Então saímos de 3 para um sistema somente, um outro ERP. Passamos para SAP, foi uma implementação bem dolorida, como todo mundo que já passou sabe, mas foi bem positiva no final. Passamos de estoques consolidados, projeção de estoque consolidado para segmentados, então a gente já conseguia olhar na ponta, já conseguia prever um desabastecimento na ponta, e depois fomos automatizando, né, listas de produção, através do MRP, através da MRP para compra dos materiais, o Master Production Schedule, e todas as ferramentas, né, que são possíveis dentro do SAP, também com módulo de logística. Isso tudo a gente conseguiu fazer a integração e passamos a usar com uma rapidez muito maior. Em termos de equipe, foi agregando mais gente, a gente principalmente deixou de ser o analista de logística, o admin de venda, não, agora era a equipe de logística, era a equipe de vendas, de produção, até porque tinham várias reuniões, e cada reunião era provavelmente uma audiência separada, diferente, para discutir alguns temas, né? Temas mais estratégicos e temas mais táticos. Então, havia essa separação. E a equipe era convidada e a equipe passa a fazer parte, né? Além disso, também foi importante a presença, a introdução da equipe de finanças, justamente porque, poxa, passa desde o planejamento dos custos, fluxo de caixa, tudo isso acaba sendo temas relevantes que podem afetar nas decisões,
E não só isso, muitas vezes gera algum tipo de restrição que tem que ser discutido, tem que ser avaliado. Então, também tivemos isso. Em termos de controles, avançamos os dashboards, apesar de ainda não serem, né, da melhor maneira, vai ser o próximo passo, mas já passaram a ser mais intuitivos, as informações que tínhamos eram informações mais direcionadas. Então, o que é mais relevante para a área comercial, o que é mais relevante para a área de compras, o que é mais relevante para a área de produção, de forma que cada um, né, tivesse o consolidado daquilo que faria mais impacto, que faria mais sentido, né, e não simplesmente uma salada grande de números que a pessoa tem que ficar buscando lá o que interessa a ela, né. E também fomos melhorando nossos automaticamente com isso, né, os planos de ação passam a ser mais efetivos, as pessoas com a informação correta tomam decisão mais rápido e acaba melhorando a efetividade de tudo que precisava ser corrigido, né. Bom, e meio que pensando no agora e no futuro, né, sonhando bem alto, tá pensando aqui numa orquestra de câmara, né, ainda no câmara, né, que chama câmara. Temos aí objetivos, né, cada vez mais refinados. Então, o que a gente conversa hoje, além do que já conversava, né? Vamos falar do risco de obsolescência, a gente tem aprimorado essa discussão, a acuracidade do forecast dos estoques, continuamos conversando, discutimos a aderência da programação de produção, então quais são, né, porque toda vez que há um desvio, quais são os impactos, como que se evita, como que se corrigem os problemas mais rápido. Falamos de custo para servir o cliente, o famoso cost to serve, né? Ou seja, como que, talvez alterando as programações, a discussão com os pedidos, né, a alteração de alguma entrega, a gente pode consolidar, pode reduzir custo, ou não, né, evitar algum tipo de problema mais grave com o cliente, algum desabastecimento. Então, tudo isso dá muita resiliência e agilidade. Falamos da receita e da margem por segmento, então, claro que se decisões que vão impactar custos extras para poder executar um determinado tipo de ação, isso tudo é importante na tomada de decisão que seja rápido, né? E isso tudo sempre apoiado ali pela uma informação bastante automatizada já. Falando dos processos que vieram por trás, a gente tem agora, diferentemente, né, coleta das informações toda online. Então, além de ter o sistema unificado, a gente tem tudo conectado, né? A gente tem um RPA para poder fazer a integração de dados do SAP. E junta com uma ou outra base de dados externa, isso acaba tornando toda a informação muito rápido, fácil de fazer uma simulação. Então, toda essa projeção de estoque realmente se ganha muito tempo. Os dashboards hoje são todos online, né? Todas as nossas reuniões de S&OP hoje já são feitas online, com a informação ao vivo, né, que é extraída e atualizada diariamente. E então realmente gera muita interação e rapidez na tomada de decisão. Que obviamente, né, para o nosso negócio, alto nível de serviço, baixa possibilidade de estocagem, exigem que a gente tome decisões muito rápidas. Aqui. Bom, falando também da equipe, a composição da equipe não mudou muito, né? Agora, nos últimos 1 ano e meio, 2. Contudo, o que a gente vê é a capacitação, é a equipe completa, são várias áreas, então tem a pessoa, mesmo de finanças, tem a pessoa do fluxo de caixa, existe a pessoa preocupada com o planejamento financeiro já mais para o fechamento de resultado, e assim também, da mesma maneira, as pessoas responsáveis pela produção, o pessoal comercial de vendas, dos diferentes segmentos. Então, realmente, tem uma participação ampla das pessoas, e o que tem sido cada vez mais o foco é a capacitação, né, de toda essa equipe no que é o pilar de supply chain. Então, a gente melhorar nossa projeção de demanda, refinar os nossos métodos, a questão de gestão de estoques, né, as estratégias de estoque para cada tipo de SKU, para cada localidade, entender melhor de como a gente pode criar os nossos dashboards e botar nossas informações à disposição das pessoas que têm que tomar essa decisão, as decisões.
E, obviamente, também sempre treinar e buscar ineficiência e atacar a ineficiência, né, que é a alma do Lean. Isso, então, também é uma constante busca nossa de conhecimento, de treinamento e capacitação da equipe. E, finalmente, né, os KPIs, os controles. Temos um dashboard que já era intuitivo, agora é cada vez mais acessível, né? Ele é disponível 100% do tempo, a qualquer hora, celular, para pessoas que, né, para o gerente de produção, para o gerente comercial, para a equipe de supply, para a equipe de compras. Então, ali, rapidamente, as pessoas conseguem entrar, avaliar planos de ação que já tinham uma efetividade boa, ficando automatizados, né? E acho que até uma área que é um desafio para a gente começar a explorar mais isso. É justamente você tem um desvio, você tem um segmento de um cliente que está desviando uma projeção de vendas, então já dispara um alarme, já dispara algum tipo de informação falando, olha, isso aqui vai gerar um problema, isso aqui, por favor, revise tal informação. Então, é nesse nível que a gente quer caminhar, que a gente está caminhando agora e quer chegar, né? De cada vez mais automatizar, porque as respostas e as ações sejam muito rápidas em cima dos planos que foram colocados, né? Qualquer desvio, qualquer alteração gera uma reação mais rápida e aumenta a nossa resiliência, né? Bom, era de resultados, né? Falando um pouco até agora. Não trouxe os dados de 2022, mas acho que dá para entender bem o que acontece em termos de on-time delivery, que é um dos nossos principais indicadores agora aqui para atendimento ao cliente. A gente até bateu 100% em julho, não está mantido em 100%, mas por vários meses aí já conseguimos, estamos num patamar bem alto, acima de 99,5% todo esse ano. Então, realmente, é um excelente número, né, para mais de 1.000 entregas aí por mês, são números bem bons. Em termos de produtividade, é uma constante, porque a produtividade de carregamento, todas as equipes de expedição cada vez são mais produtivas, ou seja, a gente tem crescido em volume, crescido em receitas, sem necessariamente crescer as nossas despesas correspondentes. Então, a gente tem sido capaz de cada vez mais otimizar os processos internos. Por quê? Porque a informação vem rápido e tudo, e isso nos permite melhorar margens, né? Sem dúvida alguma, buscar a melhoria de margens. E também, paralelo a isso, os nossos custos de entrega, que tem a ver com essa reação rápida, com essa capacidade de antecipar, de olhar um pouco mais para frente e daí tirar, tomar boas decisões que reduzem o nosso custo. Bom, esses são os nossos resultados. Tem uma brincadeirinha. Pessoal, resumindo um pouco, né, do que então é o meu sentimento e a minha visão, né? O processo ele é gradual, vocês vejam que foi de 2016, ele é gradual e é um aprendizado constante, né? Até com a cabeça de melhoria contínua de Lean nunca vai parar. Então, assim, é um aprendizado e esse é um pouco do mindset, não adianta a gente achar que aprendeu, que melhorou, que chegou no nível e pronto, tá bom assim. Então, constantemente desafiando e aprendendo e aprimorando, né? Porque que foi válido também há 2 anos atrás, já pode estar obsoleto e está na hora de mexer novamente. O engajamento é algo imprescindível, do assistente de produção até o diretor da empresa, cada um tem um papel para seguir, né? Desde você botar a sua informação correta lá, apontar a produção, fazer as contas, né, trabalhar nos números, executar as atividades, até a decisão estratégica que tem que ser a nível de diretoria, de presidência, para determinar se vamos fazer grandes investimentos, alterar capacidade, tudo isso é importante e é importante que seja feito de uma maneira estruturada e no timing certo, né? No contrário, gera problema a todos. E a questão de disciplina, a persistência, né? Porque tem que tocar, o maestro realmente tem que tocar o ritmo, né? E fazer isso com o coração, porque estamos falando sempre aqui que são os músicos que vão fazer a coisa acontecer. Então, é questão de você realmente tocar a equipe, entender, conversar, ter paciência, para justamente engajar todos e eles consigam, né, todos consigam se sentir parte desse processo e dar o seu melhor para que ele funcione. Então, já caminhando um pouco aqui, eu diria que, voltando à pergunta inicial, né, o que é preciso fazer para melhorar os resultados e diante ali
as nossas dúvidas, é que é implementar o processo de SNOP. Bom, eu vou um pouquinho além, eu acho que nós temos aqui orquestrar, né? Orquestrar o processo de SNOP, ter certeza que vocês, eu não sei se vocês que estão aí participando, pessoal, vão ser o maestro, vão ser o participante, mas eu espero que vocês também entendam e eu possa ter ajudado um pouquinho, que esse é o processo que é uma grande música, depende realmente de todo mundo estar fazendo o seu papel e que isso possa funcionar como uma grande orquestra aí de sucesso, tocando grandes composições. Pessoal, dei uma acelerada, justamente para ter a chance aí de fazer perguntas e respostas, né, sem entrar tanto nos detalhes. Fico à disposição de vocês, agradeço bastante. E, bom, enfim, estou à disposição aí para a conversa. Isso é uma melhoria contínua. Da última vez que eu apresentei, Rodney, eu estourei meu tempo e não deu tempo de conversar com ninguém. Dessa vez eu quis ter certeza que eu ia acabar mais cedo para poder bater um papo aí se tivesse perguntas e respostas. Excelente. Obrigado aí, Daniel, pela excelente apresentação, né? Falando um pouquinho para a gente sobre esse tema tão importante. Eu até, para dar a vivência, trouxe toda essa experiência, né, da Enaex, né, todo o processo de implementação, e principalmente eu gostaria que você pudesse abrir um pouco mais, até porque quando a gente fala de SNOP, Season do Operations Planning, a gente tem falado aqui sempre muito das partes boas, mas você viu que a Vanessa, até pouco tempo anteriormente, ela falou das armadilhas, ou seja, a gente sabe que em processo de implementação de SNOP a gente tem também desafios, a gente tem dificuldades, muitas vezes a gente tem que implementar uma cultura que ainda naquele momento talvez não esteja sendo possível, tem que lidar com pessoas que talvez tenham um pouco de resistência, tem que lidar com áreas que a gente sabe que nesse processo sempre tem aqueles silos, né, de pessoas trabalhar dentro do seu setor ali especificamente. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também dos desafios de vocês enfrentados nesse processo, até para a gente mostrar, né, para todos que estão acompanhando aqui com a gente, que não são só coisas boas que acontecem, desafios, dificuldades também acontecem, mas é importante a gente aprender, saber como lidar e colocar em prática para obter resultados futuros. No caso aí de vocês, como é que foi os desafios enfrentados e principalmente posteriormente, quais foram os resultados, né, após toda essa vivência relacionada ao SNOP aí de vocês? Eu diria que você tocou o assunto, você tocou no ponto-chave, são as pessoas, né? Imaginem você convencer a pessoa, um gerente comercial que está lá no campo, com 1000 coisas para fazer, pedir para o cara parar uma hora, né, ligar o computador, entrar numa conferência e discutir um assunto, ou parar um outro momento para fazer uma estimativa de vendas e passar. Então, esse é o principal ponto, fazer as pessoas, né, trazer as pessoas para o seu lado, no sentido de que, olha, gente, a gente está trabalhando aqui para te ajudar. Se você não me passar uma boa informação, eu não tenho certeza do que você está esperando. E se isso acontecer, o que eu mandar de material, enfim, pode faltar para você, você vai ter dificuldade no seu dia a dia, você não vai conseguir executar o seu serviço. Então, é assim, uma mão ajuda a outra. É um trabalho de equipe, é a orquestra, né? Não adianta um músico tocar na frente do outro, porque a música não vai ficar harmoniosa. Então, esse trabalho, ele passa muito por ter paciência, por saber ouvir, né? Porque as pessoas têm essa necessidade, né, de ter que ouvir ativamente qual é o problema daquela região, daquela unidade de serviço que está atendendo um determinado cliente, quais são as características, e tem que conversar e ouvir, porque ninguém é dono da verdade. Então, às vezes a pessoa não está errando um forecast para você porque quer, está errando porque também não conhece muito bem, ou porque não entende bem as ferramentas, então o principal é ter essa conversa, estabelecer uma boa linha de comunicação, fazer a pessoa entender que aquilo ali você quer retornar tudo como benefício para ele, é um bom atendimento, é um bom material produzido na data, na qualidade correta, né? Qualidade nem se discute, mas de estar com o material disponível na data e na quantidade adequada. Então, acho que esse desafio de conversar, de entender e trazer as pessoas para dentro, para que elas participem, é o principal. E é o que aconteceu, né? Gradualmente a nossa experiência foi essa. A gente teve que fazer esse trabalho aí no início, um convencimento, né? Mais uma reunião, é mais um tempo perdido. Mas vocês nunca entregam mesmo, para que vocês querem mais reunião? Tal. Então, essa briga, você tem que
gradativamente entender, ter bastante paciência e ter bastante coração, como eu falei, para poder conversar com as pessoas, assim, sem criar atrito, né? Um dos grandes benefícios que acabou mudando dentro da companhia, de 2016 para cá, é que à medida que esse processo foi ficando mais azeitado, as pessoas melhoraram muito a qualidade de vida. Né, você vê trabalhar com muito estresse, muito problema, estava trabalhando de uma maneira muito mais tranquila, porque estava dando muito menos BO. Apesar de que supply chain é o mundo dos BOs, mas estava dando menos BO e isso, obviamente, deixou toda a equipe mais contente, mais tranquila para trabalhar. Excelente, obrigado. É aquilo que a Vanessa falou das armadilhas, né? Ela falou, não se implementa o S&OP em 3 meses, né? Cultura também não se muda em 3 meses. Então é importante a gente entender que nesse processo de S&OP tem muito a ver com pessoas, mas é um processo de longo prazo, não é um processo de curto prazo. Por isso que é importante a gente dar não só as ferramentas de treinamento, mas também, né, ter toda essa paciência para fazer esse processo de implementação. Obrigado aí pela sua excelente apresentação, Daniel. Gostaria de agradecer aí por trazer um pouco da sua experiência e da experiência desse processo de excelência operacional no S&OP com a Enaex. Mais uma vez, te agradeço aqui pela disponibilidade. Obrigado a vocês. E também não posso deixar de agradecer o Silvio Prado, da minha equipe. Me ajudou aí, responsável pela área de planejamento. Foi o principal preparador aí de todo o material. Obrigado. Excelente. Então, obrigado, Silvio, aí também. Tchau, tchau. Pessoal, dando continuidade, né, a gente vai para um pequeno intervalo. Né, a gente vai falar um pouquinho na nossa próxima apresentação com o Claudemir da Citrosuco, que ele vai trazer o tema S&OP, agregando valor ao business. Voltamos já já.